Boa noite, irmãos. Na descrição de Paulo, ah, do plano de salvação de Deus aos Romanos, vimos nos capítulos 9 e 10 que ele então adiciona um entendimento profundo acerca da situação ou do tratamento de Deus com Israel e a sua preocupação dele com os israelitas. Assim, no capítulo 9, Paulo mostra como os israelitas foram escolhidos para fazer um trabalho específico, para um propósito específico, e vemos também que eles falharam nessa responsabilidade. E, na realidade, estão falhando em cumprir esse propósito. No capítulo 10, que é o que vamos abordar hoje, vemos a rejeição atual de Israel, e no capítulo 11, Paulo explica que Deus vai ter uma restauração futura de Israel. E também como Deus não discrimina. Ora, isso significa que ele estenderá essa maravilhosa graça e misericórdia dele a todas as nações. Mas, como sabemos, será ao judeu primeiro e depois a todo o gentio. Então vamos pegar como uma questão de continuidade a partir do fim do capítulo 9. No versículo 31 lemos: Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Os israelitas buscaram a justiça, tentando ser justo pelas obras da lei, autojustiça, autojustos. E eles também, por outro lado, tinham a lei cerimonial, a qual foi adicionada por causa de transgressões, como lemos em Gálatas 3, versículo 19. Vemos também em Hebreus capítulo 10, versículo 1, Hebreus capítulo 10, versículo 1, vemos que a lei cerimonial nunca poderia perdoar o pecado. 10, versículo 1, porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Por isso, vemos que a lei cerimonial nunca poderia perdoar o pecado. E também vemos em Hebreus capítulo 10, versículo 4, que não é possível que o sangue de touros e bodes tire os pecados dos seres humanos. E sim, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, versículo 23. Por isso, a vida de animais não paga pela vida de seres humanos. Era necessário a vida de um ser humano para pagar por um ser humano. Ora, mas ainda mais, era necessário a vida do Criador para não pagar só a vida de um ser humano, mas pagar a vida de todos os seres humanos. Por isso é que Cristo tinha que ser o Criador, porque o Criador, aquele que criou os seres humanos, é que tinha que morrer para a vida dele pagar por todos os seres humanos. Por isso, por outro lado, uma vez ele estando morto, era necessário que o Pai permanecesse vivo para poder ressuscitar a Cristo pelo seu poder, que é o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus. Portanto, este ato de graça de Deus para a humanidade é um presente da vida em Cristo Jesus, nosso Senhor, da vida eterna, é o presente da vida eterna, como lemos em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, através de Jesus Cristo.
Depois, no versículo 32 de Romanos 9, lemos que porque é que Israel não chegou a atingir a lei da justiça. E diz aqui, porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Os israelitas buscaram justiça pelas suas próprias obras, não por as obras da fé. Por quê? Porque as suas próprias obras, as obras nossas, a obediência a uma lei não paga por leis que foram quebradas. Ora, a lei cerimonial era simbólica desse pagamento, como lemos em Gálatas capítulo 3, versículo 19. Mas eles não entenderam que essa lei cerimonial apenas apontava para o verdadeiro cordeiro sacrificial, que é Jesus Cristo, e para o poder de Deus. O poder de Deus, isto é, o Espírito Santo, o poder de Deus para Ele nos perdoar através do sacrifício de Jesus Cristo e para nos ressuscitar, para nos redimir da morte. E por isso, vemos então que os israelitas não buscaram a justiça de Deus. Mas porquê? Porque eles não acreditaram, isso diz, porque não foi feita pela fé, não acreditaram no que Jesus Cristo fez por nós. E por isso, para eles, Jesus Cristo, como diz aqui, tornou-se uma pedra de tropeço. Eles tropeçaram nesse ponto crítico da fé, de acreditar em que era necessário o sacrifício de Jesus Cristo para pagar pelos nossos pecados e não entenderam que Jesus Cristo era esse Cordeiro Pascal. E por isso Jesus Cristo tornou-se algo em que eles não acreditaram. Eles rejeitaram. Eles não confiaram em Jesus Cristo. Versículo 33, como está escrito. Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido, não será envergonhado, não será, digamos assim, desapontado. Os israelitas não confiaram em Jesus Cristo, não tiveram fé em Cristo. E por isso ficaram confundidos. Mas, se nós acreditamos, se nós confiamos em Jesus Cristo, não seremos envergonhados. Aquilo que Paulo está a dizer é o seguinte: a rejeição de Cristo por Israel não nega a fidelidade de Deus. Isto foi o que vimos no estudo prévio. E não nega o plano e o propósito de Deus. Porque Deus cumprirá o seu plano. Ele completará e cumprirá o seu plano de trazer muitos filhos à glória. Como vimos em Romanos 3, vejamos aí capítulo 3, Romanos 3, versículo 3 e 4, Romanos 3, versículo 3 e 4, pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Não, de maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Deus é fiel e justo, reto e gracioso. E por isso nós podemos ter completa confiança. Nós podemos depender completamente nas promessas de Deus. Deus é fiel. Então, continuando agora, no capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Paulo está a dizer, eu quero que os israelitas sejam salvos. Mas ele acabou de escrever no capítulo 9 que eles não alcançaram. Mas o desejo de Paulo é que eles sejam salvos. Ele então continua aqui no versículo 2 e 3. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento.
Por quando não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Aqui nestes 3 versículos, nós encontramos a explicação de Paulo de algumas das razões pelas quais os judeus rejeitaram o Messias. Se algum povo devia estar pronto para o Messias, eram os judeus. Porquê? Porque eles tinham a lei espiritual eterna, eles tinham a lei cerimonial que apontava para o Cordeiro Pascal, que precisavam de um sacrifício permanente. Eles tinham as promessas, eles tinham as escrituras e as profecias sobre a vinda do Messias. Por isso, se houvesse algum povo que devia estar pronto para a vinda do Messias, eram os judeus. Mas em vez disso, eles os rejeitaram. Eles tropeçaram, como lemos no versículo 33 do capítulo 9. Cristo foi uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo para eles. E por isso, eles tropeçaram em Cristo. Mas para nós, cristãos, Cristo é a rocha sobre a qual nós construímos a nossa vida cristã, a nossa fundação. Ora, na perspectiva dos israelitas, eles tinham a lei. Eles sentiam que não precisavam de ajuda alguma para guardá-la. Eles tinham a lei, eles podiam ser justos, isto é, autojustos, não quebrando a lei fisicamente. E então podiam e acusavam outros que tivessem pecado ou cometido um erro. Eram muito autojustos. E por isso não viam necessidade alguma de salvação. Porque obedecer às leis fisicamente, então eles não precisavam, não viam a necessidade da salvação. Mas nós, você e eu, nós percebemos que não podemos guardar a lei por nós mesmos. Literalmente e espiritualmente, no coração. Temos que ter a fé. Nós precisamos ter a confiança no que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. E nós também reconhecemos que precisamos da ajuda do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, para guardar a lei de Deus, porque sozinho não conseguimos fazer. Nós, por nós próprios, não podemos, não conseguimos, embora devemos tentar guardá-la, mas não a conseguimos guardar efetivamente. Não conseguimos guardar a lei de Deus perfeitamente. Os judeus estavam tentando ganhar a sua salvação pelas suas boas obras, enquanto a fé diz que temos que depender de Cristo vivendo em nós, para Ele nos dar o poder que nos ajuda a guardar a lei de Deus. Então aqui no versículo 1 do capítulo 10, vê-se aqui esta ênfase importante na salvação. Diz assim: irmãos, o meu bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Por quê? Porque os judeus não viam a necessidade da salvação. Não entendiam a importância da primeira ressurreição. E não entendiam a importância do que faz com que a primeira ressurreição fosse uma melhor ressurreição. Não tinham este entendimento nenhum. Em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé, lemos no versículo 35, Hebreus 11, versículo 35,
Diz assim: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Sim, houve algumas ressurreições físicas, como vemos no Antigo Testamento, uma outra ocasião em que um jovem, uma pessoa foi ressuscitada, mas isso foi uma coisa temporária. Mas o ponto é que muitos foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Isto é muito difícil, não é necessariamente compreender, mas é muito difícil, digamos assim, aceitar, porque está a dizer que algumas pessoas, embora tivessem sido fiéis, não receberam, por exemplo, a cura ou o livramento desse desafio, dessa dificuldade, nesta vida. E não desistiram. E morreram. Por isso, esperavam por algo melhor, como lê no versículo 40 de Hebreus 11, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Estas pessoas estavam na fé, não receberam livramento das suas tribulações e testes e provações, morreram na fé. É como às vezes nós temos problemas e pedimos livramento e o livramento não vem. E às vezes o livramento não vem. E morremos sem esse livramento nesta vida. Mas o livramento virá na ressurreição. O versículo 40 diz, porque esses morreram sem livramento, esperando por nós, para todos sermos aperfeiçoados. Isto seria a primeira ressurreição. E como diz no versículo 35, para alcançarem, ao fim do versículo 35, uma melhor ressurreição. Então, por que é que esta ressurreição é melhor? A primeira ressurreição. Em primeiro lugar, que é 1000 anos antes dos outros ressuscitarem, mas é uma ressurreição para sermos a noiva de Cristo. Isto é, sermos aqueles que vamos trabalhar com Cristo eternamente. E, em outras palavras, vamos ser aqueles que vamos ajudar a trazer outros filhos e filhas de Deus para a família de Deus. E por isso, as pessoas não tinham um pleno entendimento do plano de salvação, das várias ressurreições que existem. A primeira ressurreição, aqueles que foram chamados e são fiéis e que serão ressuscitados à primeira vinda de Cristo, à segunda vinda de Cristo. E depois do milénio, o resto ressuscitará inicialmente. Depois do milénio, vai haver uma ressurreição para a vida, mas seria para uma vida de julgamento. Uma vida física de julgamento. E se a maioria das pessoas só acredita que há duas ressurreições, uma ressurreição para a vida, que é a primeira ressurreição, e depois uma ressurreição para a condenação, para o lago de fogo. Mas não entendem, não percebem que essa segunda ressurreição não é uma ressurreição para a condenação, mas é para uma ressurreição para julgamento. E as pessoas nem entendem o que é esse julgamento, porque pensam que esse julgamento é simplesmente um ato de condenar.
Mas o julgamento é um processo de julgamento. E por isso, vemos aí que vai haver um julgamento, o que lemos em Apocalipse 20, versículo 11 a 12, que é o julgamento do trono branco. E essas pessoas serão ressuscitadas e vão ser julgadas de acordo com o que está escrito nos livros, isto é, na Bíblia. E então outro livro vai ser aberto. O livro da vida. E vão ter então uma oportunidade de ter a vida eterna. E por isso, uma das grandes diferenças principais ou cardeais entre a Igreja de Deus e as igrejas deste mundão é entender o maravilhoso significado da segunda ressurreição. Como Deus oferecerá salvação a todas as pessoas que nunca tiveram uma única oportunidade. Não é uma segunda oportunidade, é a primeira oportunidade que eles vão ter. Sim, uma segunda vida física, mas nunca tiveram uma oportunidade na primeira vida física. E sim, a maioria das pessoas acredita que nesta primeira vida física que temos, quando você morre, você, ou uma pessoa, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. E depois a ressurreição é simplesmente, eles entendem, um caso de unir o corpo ressuscitado com a alma imortal que está no céu ou no inferno. Isso é um mau entendimento, um incorreto entendimento que as pessoas não entendem e que é uma verdade maravilhosa que temos na Igreja de Deus. Mas voltando aqui a este tema, os judeus não viam a necessidade da salvação. Porquê? Porque para eles eram o povo escolhido de Deus. Eles tinham a lei. Eles tinham o templo. Eles tinham o sacerdócio. Eles, entre aspas, conheciam o caminho de Deus. E vejamos, o que eles buscavam, o que os judeus buscavam, era uma salvação política do governo romano. Isto é, a instituição de um novo, ou de uma renovação do reino de Israel, como existia durante o período de Salomão. Por isso eles só viam a coisa de uma maneira física, limitada, política. Eles não viam a necessidade de salvação espiritual. Eles simplesmente não viam essa necessidade. E no versículo 2 lemos: porque lhes dou testemunho que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Estas pessoas eram muito zelosas. Sim, estes judeus, lemos, por exemplo, dos fariseus e outros, e os saduceus, e os essenas, eles eram muito zelosos. Não há dúvida. Mas não era de acordo com o entendimento. Porque vemos que eles, por exemplo, matavam os próprios cristãos. Ou, noutras palavras, eles obedeciam a Deus de acordo com o seu entendimento. Para eles era um povo escolhido de Deus. Eles, então, tinham esta autojustiça do que eles eram. O que eles tinham criado era uma religião diferente do que a religião de Moisés. Sim, as nações, a nação judaica, com as suas várias divergências, saduceus, fariseus, essenos, criaram a sua própria religião diferente da religião como Moisés, ou como Deus instituiu através de Moisés. Modificaram a prática
Modificaram com as suas interpretações da lei. Modificaram com as suas próprias tradições, os seus próprios costumes, suas próprias listas de faça e não faça. Podes fazer isto e não podes fazer aquilo. E por isso eles pensavam que tinham, entre aspas, melhorado a lei de Deus. Por isso precisamos ter muito cuidado quando pensamos que estamos a melhorar a lei de Deus. Vejamos, por exemplo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 13 e 14. Gálatas, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Isto é Paulo a falar acerca da conduta dele no judaísmo. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Ele era muito zeloso. E, digamos assim, comparando a situação hoje em dia, há muitos cristãos, ou cristãos, digamos assim, nas várias igrejas evangélicas ou protestantes que são muito zelosos nas suas crenças. Tal como Paulo estava a dizer que os judeus e aqueles dessa nação têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Igualmente, hoje em dia, há muitos, digamos assim, entre aspas, cristãos, que são muito zelosos nas suas crenças, mas não de acordo com o conhecimento. Por isso Deus tem que nos revelar como adorá-lo. Deus tem que nos abrir a mente, tem que nos chamar para entendermos o que devemos fazer. E por isso vemos aqui no versículo 3, quando Paulo continua isto em capítulo 10, porquanto essas pessoas não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Isto é, eram autojustos. Não sujeitaram à justiça de Deus. A única maneira de você e eu sermos justos, isto é, ser justificados, ser feitos corretos para com Deus, é ter os nossos pecados perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo, e então temos Jesus Cristo vivendo em nós através do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então, isso não é a nossa justiça, não é as nossas obras, mas é a justiça de Deus em nós, Cristo em nós. Mas quando tentamos fazer isto com o nosso próprio poder, com a nossa própria força, quando tentamos ser justos ou autojustos, temos um problema. Porque é o que aconteceu com os judeus. Os judeus se tornaram vaidosos e arrogantes e olhavam com desprezo para os gentios. Isso também se torna um perigo na Igreja de Deus, irmãos, porque Deus nos chamou, nos abençoou e nos deu um conhecimento da verdade, mas agora estamos a ficar arrogantes e vaidosos e estamos a tratar aqueles que não foram chamados assim de uma maneira mal, pensando que nós somos superiores porque fomos chamados. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado com isso também. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que é que as pessoas entendem com isto? Qual é a interpretação humana típica, ou digamos a interpretação das igrejas evangélicas e protestantes, quando leem isto? Olha, Cristo acabou com a lei. É que eles dizem. Sim, é o fim da lei. Cristo acabou com a lei. Mas fim, aqui,
A palavra fim vem da palavra grega 5056, telos. De acordo com a concordância de Strongs, significa o ponto visado como limite. Isto é, por implicação, a conclusão de um ato ou estado término. Isto é, literalmente, ou figurativamente, ou indefinidamente. Um resultado, um imediato, final, ou profético, ou propósito. E por isso, o fim da lei está a dizer que é o resultado final da lei. O resultado final da lei é nós virmos a ser como Cristo é. Jesus Cristo é o alvo, é o propósito da lei, é o resultado. Ou, noutras palavras, o alvo, o propósito da lei é de nos levar a virmos a ter o caráter de Jesus Cristo. Isto é, a justiça de Cristo. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, lemos que Deus nos deu, através de Cristo, ministros de Jesus Cristo. Por isso é que diz, ele nos deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Deus nos deu, na igreja, ministros de Jesus Cristo, pastores. Para quê? Versículo 13. Para que, até que todos cheguemos à unidade da fé. Para todos nós termos a mesma fé, o mesmo entendimento, estarmos unidos na fé e ao conhecimento do Filho de Deus, nós entendermos Jesus Cristo. Porque lembrem-se, o propósito da lei é nos levar a ter o caráter de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o alvo da lei, o resultado final da lei. Então, por isso é que diz, nós precisamos chegar ao conhecimento do Filho de Deus. Para quê? Para copiar, imitar o caráter dele. Por isso é que diz, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Isto é a nossa meta. Jesus Cristo é o nosso alvo. Ele é o homem perfeito que nós temos que olhar, ele é o nosso padrão, ele é para quem nós olhamos. Não olhem para mim, não olhem para outra pessoa, olhem para Cristo, porque ele é o homem perfeito, ele é a estatura que nós devemos tentar alcançar, vir a ter. Mas nós não vamos ter essa estatura por nós próprios. Precisamos da ajuda de Deus, do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então vemos aqui, voltando a Romanos, capítulo 10, versículo 4, aqui a palavra fim é a palavra telos. Telos, me disse que é o propósito final. Vejamos aqui dois exemplos do uso da palavra telos. Um exemplo em Tiago, capítulo 5, Tiago, capítulo 5, versículo 11. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Meus irmãos, tomai por exemplo da aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor, versículo 10 e versículo 11, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Vimos o fim que o Senhor lhe deu. Por isso vemos aqui que o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Neste caso, o fim, o alvo, o resultado através do que o Jó passou e pela paciência dele, pelo sofrimento que ele
passou e a paciência que ele teve através das circunstâncias, e por isso viste o fim que o Senhor lhe deu. Vocês podem ver a história de Jó, como ele foi abençoado, através da piedade e misericórdia de Jesus Cristo. Vejamos também em outro exemplo da palavra telos, fim, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, a fé acabou? Não. A fé é o alvo da fé, o propósito da fé. E por isso vemos aqui que a palavra telos está a dizer que é o propósito, o resultado final. Vimos então aqui dois exemplos da palavra telos em grego, em Tiago 5:11, em 1 Pedro 1, versículo 9. E então vemos que não é como os evangelistas e os evangélicos e os protestantes dizem que Cristo acabou com a lei. Não. Cristo é o alvo ou o propósito da lei. Vemos aqui este exemplo da palavra telos. Mas não é a lei que nos fornece o poder. Não é a lei que nos dá esse poder. Não é a lei que nos dá a ajuda para nós nos esforçarmos para sermos como Cristo. Então, de onde é que vem esse poder? De onde é que vem essa ajuda? Vem de Deus. Como? Pelo arrependimento. Precisamos acreditar em Cristo, no que Ele fez, arrependermos. O símbolo, o compromisso desse arrependimento é o batismo, e depois do batismo, pela imposição das mãos, recebemos o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus. Como é que vem esse poder? O poder de Deus vem através de Jesus Cristo nos dar esse poder após o batismo, durante a imposição das mãos. Vê-se, por exemplo, em Atos, capítulo 1, Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, quando é que receberam o poder do Espírito Santo? Durante o dia de Pentecostes. Daí em diante, o Espírito Santo foi dado à igreja. Então vê-se aí também, no versículo 4 de Atos 1, diz assim: e estando com eles, Jesus Cristo estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem da promessa do Pai. Que, disse ele, de mim ouvistes. Qual é a promessa do Pai? A promessa do Pai é de nós virmos a ser filhos e filhas de Deus. E para sermos realmente filhos e filhas de Deus, temos de ser gerados pela semente divina, que é o poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que essa é a promessa do Pai, para virmos a ser seus filhos. Deus nos dá o seu Espírito, o seu poder. Isto é, a natureza divina de Deus que está em nós e que nós temos que usar e que temos que ser guiados por esse Espírito. Então, continuando em Romanos, capítulo 10, versículo 4, e na segunda parte que diz: o propósito, o fim, a meta da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Que crê. É assim que nos podemos tornar justificados, justos. Guardar a lei não te pode colocar justo, justificado, certo, diante de Deus. Guardar a lei não paga as transgressões passadas, porque a lei identifica o pecado. Romanos 3, versículo 20. E por isso, continuando então agora a ler no versículo 5, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei,
dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Requer obediência. Obediência perfeita. E nenhum homem, nenhum ser humano pode fazer isso pela sua própria força. Precisamos da ajuda de Deus. Versículo 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. A justiça, a palavra justiça, significa aquele estado daquele como deve ser, uma condição aceitável a Deus. Isto é o caráter de Deus. A justiça, que é pela fé, diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Por isso, o que nos torna aceitáveis a Deus. Não é que você tem que ir buscar uma coisa, buscar Cristo. Não. Precisamos nos arrepender. Precisamos de ter os nossos pecados perdoados. Então somos justificados. Isto é, feitos justos, corretos, com Deus. E tudo que nos separa de Deus é removido. Então aqui diz, quem subirá ao céu, isto é, trazer lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Vejam Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 a 14. Deuteronômio capítulo 30. Perdão. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11 a 14. Deuteronômio 28, 29, 30, aqui está, versículo 11 a 14. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é encoberto e tampouco não está longe de ti. Não está nos céus para trazeres, quem subirá por nós aos céus para o trazer, para o traga, e não o faça ouvir, e para que o compramos. Quem tampouco está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, para que nos traga e não o faça ouvir, para que o compramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprir. Falando aqui acerca do mandamento. Mas vejam o que Paulo lê desta escritura de Deuteronômio 30, versículo 11 a 14. O que ele está a aplicar esta escritura em Deuteronômio 30, e veja que ele diz. Diz assim, o homem, dizendo estas coisas, viverá, mas a justiça que é pela fé diz, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem será ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo, mas o que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos. Mas é uma pergunta, irmãos. Você lê-se, pura e simplesmente, Deuteronômio 30, versículo 11 a 14, você chegaria à conclusão ou à interpretação que Paulo deu dessa secção do Antigo Testamento aqui em Romanos 10. Você nunca interpretaria Deuteronômio 30 da maneira que Paulo interpretou aqui em Romanos. Por quê? Porque Paulo escreveu isto sobre a inspiração do Espírito Santo de Deus. E Deus o inspirou a escrever, a explicar deste modo. E por isso Deus revelou a Paulo
que em muitas dessas escrituras do Antigo Testamento havia uma aplicação secundária. É o que eu tenho ensinado, que muitas vezes na Bíblia vemos camadas de entendimento e em Deuteronômio 30 há um certo nível de entendimento. Paulo, com a ajuda do Espírito Santo, cortou por isso e aprofundou esse entendimento de uma maneira mais profunda do que estava escrito em Deuteronômio. Então, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a justiça da fé não requer alguma jornada ou expedição impossível para você atravessar o universo para encontrar a Cristo. Cristo está perto de nós. Não temos que ir por toda a parte do mundo a procurá-lo, à sepultura, para ressuscitá-lo, para recuperá-lo. Não. Deus nos chama e nós, quando nos arrependemos e somos batizados e recebemos o Espírito Santo, Cristo está em nós, aqui perto. Não requer alguma jornada ou expedição impossível à volta do mundo. Por isso, Paulo resume no versículo 8, mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta palavra da fé que pregamos. Esta é a mensagem que Paulo, que ele está a dizer que eu preguei a vocês. Isto é Paulo que está a pregar a nós. Nós não temos que fazer algo que é impossível. Versículo 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que é que isso significa? Significa o que os protestantes dizem, que dizem, eu acredito em Cristo e por isso já estou salvo? Não, irmãos. Vemos às vezes, quando eu encontro alguns protestantes que falam acerca, esta pessoa se arrependeu no leito da morte. Viveu a vida inteira uma vida miserável, pecaminosa, homem terrível. Mas naquele momento da morte, eu aceito Jesus Cristo. Então está salvo. Porque teve um arrependimento no leito da morte. Então na morte, ele está salvo? Não. Porque a salvação é um processo, irmãos. É um processo de arrependimento, depois receber o Espírito Santo. Isso é só o primeiro passo. E depois provar, por um período de vida, que de facto essa promessa é séria, é genuína, é verdadeira. E por isso essa confissão não é boa, não é válida, a menos que a pessoa tenha um período de provação, provar que está a obedecer. E por isso é que lemos, por exemplo, em Mateus 7, versículo 21 a 23, Mateus 7, 21 a 23, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E por isso este arrependimento no leito da morte é simplesmente dizer, Senhor, Senhor, mas agora tem que provar isso. E por isso tem que haver uma ressurreição, nós chamamos a segunda ressurreição depois do milénio, que essa pessoa vai ter então os livros abertos, vai ser julgada, vai ter que provar por um período que de facto esse, entre aspas, arrependimento no leito da morte é real e realístico e verdadeiro e sincero. Tem que provar com obediência. E por isso lemos aqui em Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E por isso temos que ter aquele período de provação. O julgamento não é só um julgamento final.
O julgamento é um período de provação. Nós, na Igreja de Deus, estamos hoje nesse período de julgamento, de provação. 1 Pedro 4, versículo 17, é o que estamos a passar por esse período. As outras pessoas vão ter essa oportunidade quando Deus os chamar. Quando Deus os chama, não sei. Pode ser mais tarde, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Ou pode ser que eles venham a morrer e então os chame só na segunda ressurreição. E por isso, confessar no Novo Testamento não é apenas proferir palavras. Não é só dizer, olha, eu confesso. Significa, você acredita nele, você vai ter que obedecer e provar que obedece. Versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E por isso, é só dizer, olha, acredito. Você lê em Tiago, capítulo 2, 19 e 20. Os próprios demónios acreditam. Eles sabem que existe um Deus, mas é necessário haver uma fé viva. Uma fé com obediência. Há mais nisso. Então, continuando no versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você acredita no seu coração, você será motivado a obedecer, a fazer o que é certo. Se com a boca faz confissão, não está a dizer que vai fazer uma confissão pública, olha, dizer ao mundo, olha, eu te confesso. Não. Nós temos que confessar a Deus nossos pecados. Uma coisa privativa, a Deus e falar com Ele. Não. Irmão, já, às vezes é necessário nós dizer a outras pessoas, olha, desculpe, eu fiz isso, eu confesso e errei. Isso é outro assunto. Mas isso não significa que você precisa ter uma confissão pública. Não significa que você tem que sair por aqui, por esta estrada, por aquela estrada, no meio da rua, e tentar converter o mundo através de algum tipo de confissão. Confessar. A palavra grega 3670, homologio. É uma palavra grega que basicamente significa dizer a mesma coisa ou estar em concordância com alguém. A palavra aqui para confessar é estar de acordo com alguém. Eu estou de acordo com você, eu confesso, concordo consigo. A palavra confessar para a pessoa que confesse é que diz que está de acordo com os dizeres, ou digamos assim, o conhecimento que Jesus Cristo é o Senhor. Essa pessoa está de acordo, concorda com a declaração do Pai. Ou a proclamação, concorda com a proclamação de que Jesus é o nosso Salvador e nosso Senhor, nosso Mestre. E versículo 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porque não vai ser iludido ou confundido, vai ser muito claro. Esta crença leva à obediência. Porquanto, versículo 12, não há diferença entre judeu e grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Nós todos devemos nos tornar o que a Bíblia chama judeus espirituais, israelitas espirituais. E não tem nada a ver com a nossa descendência física. Não há diferença entre judeu e grego. Versículo 13. Por todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Na verdade, finalmente, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o que é invocar?
O que é invocar? Vejamos então Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Sim, há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a minha pergunta aqui continua. O que é isso? Vejam então, no mesmo capítulo de Joel, versículo 12 e 13. Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Isto é, arrependam-se de todo o vosso coração. Sim, tem que ser do coração. Tem que ser realmente um arrependimento. Isso com jejuns e com choro e com pranto. Tem que haver um verdadeiro arrependimento. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Não é uma demonstração física externa, é interna. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em sua benignidade, e se arrepende do mal. Requer uma mudança. Então essa pessoa está a invocar o nome do Senhor. Está a haver um arrependimento. E então chama o Senhor. Porque requer que há necessidade de um arrependimento, de uma mudança. Vejamos então, continuando a ler em Romanos, capítulo 10, versículo 14 a 17. Diz assim, como pois invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como convirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres boas novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na vossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, a palavra de Deus tem que ser pregada. As pessoas têm que ouvir, estudar a Bíblia, entender a verdade. Deus tem que chamar primeiro, João 6,44. Ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o chame. E então eu o ressuscitarei no último dia. A pessoa tem que ter ouvidos para ouvir. Apocalipse 2,7. Apocalipse 2,11. 2,17. 2,29. Apocalipse 3,6. 13. 22. Tem que ter ouvidos para ouvir. Temos que ouvir. Isto é, não é só ouvir as palavras, tem que entrar aqui e ouvir e compreender e haver um arrependimento para obedecermos, como diz aqui em Romanos capítulo 10, versículo 16, nem todos têm obedecido ao Evangelho. Tem que haver esta mudança, este arrependimento. Temos que obedecer o Evangelho. Sim, o Evangelho do Reino de Deus, Cristo é o centro. Mas temos que mudar. Porque Cristo é o fim, é a meta. Versículo 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles. E as suas palavras até aos confins do mundo. Sim, a Bíblia está a ser lida. Mas está a ser proclamada. Mas se Deus não chama, não abre a sua mente, passa por cima e não entende. Versículo 19. Mas digo, porventura Israel não o soube?
Sim, eles souberam, mas não entenderam. Não foi de acordo com o entendimento. Primeiramente, diz a Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Deus vai usar, como disse aqui Moisés, vai usar os gentios para provocar ciúmes aos judeus. Os gentios estão a ser chamados agora. Sim, existem alguns judeus na Igreja de Deus, mas poucos. Deus está a usar os gentios para provocar ciúmes aos judeus. Versículo 20. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscaram, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Porque os israelitas buscavam de acordo com a sua autojustiça. Mas os gentios foram chamados e responderam à chamada. Temos que responder a essa chamada. Versículo 21. Ou digamos assim, os gentios, continuando, concluindo o versículo 20, os gentios não estavam buscando o verdadeiro Deus, não estavam buscando o caminho certo, eles tinham os seus deuses pagãos, mas Deus os chamou. E por isso diz no versículo 21, mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Deus enviou, estendeu as suas mãos, enviou profetas para dizer a Israel para se arrependerem. Eles se arrependeram? Eles obedeceram? Não. O que é que eles fizeram aos profetas? Eles os apedrejaram, eles os mataram. Alguns foram cerrados ao meio. Finalmente, Deus enviou Jesus Cristo. E o que é que eles fizeram? Crucificaram-no. Isso é o que lemos em Mateus 21, na parábola dos lavradores maus, 33 a 46, enviou este, enviou aquele, e mataram. Então, quando vemos aqui, no versículo 21, dizendo assim, um povo rebelde e contradizente. Ora, pense o que eu mencionei há pouco, acerca do versículo 10, que estava a falar da confissão, ou confessar. E disse que confessar significa dizer a mesma coisa ou estar em concordância com alguém. Isso é confessar. E veja aqui um povo contradizente. Contradizente, a palavra grega 483, antilego, que literalmente quer dizer falar contra, contradizar. E por isso confessar é estar de acordo com alguém, e aqui contradizente é estar contra o que a pessoa diz. Desta vez, os israelitas contradisseram o verdadeiro evangelho. Mas os gentios responderam à pregação, enquanto que os judeus a rejeitaram. Como lemos em João capítulo 1, versículo 11. João capítulo 1, versículo 11. João 1, versículo 11, que diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os judeus não o receberam. O chamado, por isso, a chamada agora mudou. Há poucos judeus agora na Igreja de Deus. Não há muitos. Sim, há alguns. Mas os judeus continuam procurando pelo Messias. Quando Cristo vier, eles o aceitarão. Mas eles vão ter que aprender primeiro que Jesus Cristo veio pela primeira vez e eles o rejeitaram.